Você sabia que o narcisista, seja ele homem ou mulher, pode até parecer invencível por fora, mas o corpo dele esconde doenças silenciosas que ninguém fala? A polêmica é essa. O narcisismo não destrói só relacionamentos. Ele destrói também a saúde e cobra um preço altíssimo depois dos 50 anos. E o mais chocante é que muitas dessas doenças não vêm da idade, mas da raiva acumulada, da frustração escondida e da solidão que corrói em silêncio. Contraintuitivo, não é? Quem parecia tão forte acaba revelando a maior fragilidade. Fica comigo até o final, porque a última doença é a mais devastadora de todas e vai mudar a forma como você enxerga o narcisista para sempre. Doença 1. Doenças cardiovasculares. O corpo tem uma forma silenciosa de cobrar aquilo que a mente tenta esconder. No caso do narcisista, a raiva que guarda e a frustração que nunca admite começam a se manifestar nos vasos sanguíneos. Hipertensão, arritmias e até infartos surgem como reflexos de anos de veneno emocional acumulado. Já parou para pensar em como cada explosão de raiva pode virar um peso no coração? A pressão não é apenas psicológica, ela pressiona as artérias e o músculo cardíaco. O narcisismo, que parece tão forte por fora, revela uma fragilidade que ninguém vê chegando. Quando alguém vive alimentado por raiva, medo e insegurança, o corpo não descansa. O coração passa a bater mais rápido, mesmo em momentos de calma. É como se estivesse sempre em alerta, pronto para a próxima manipulação ou ataque. A confusão emocional vira palpitação, e a exaustão emocional se transforma em fadiga. Isso mostra que a saúde do coração não é apenas sobre alimentação e exercícios, mas também sobre emoções mal resolvidas. Se conviver com um narcisista gera ansiedade, reduza o contato e pratique atividades de alívio, como caminhadas. Quanto mais o narcisista tenta manter a máscara de controle, mais o corpo cobra em silêncio. A frustração não resolvida vira tensão muscular. A raiva reprimida aumenta a pressão arterial. Já reparou como pessoas com perfil controlador apresentam histórico de problemas cardíacos? O coração é sensível àquilo que a alma não digere. E o que é o narcisismo, senão um fardo de manipulação e solidão? Quem vive nesse ciclo está condenado a uma guerra interna, e o coração acaba pagando o preço. Se você já sentiu palpitações, dores no peito ou um aperto inexplicável depois de discussões intensas, saiba que isso não é apenas nervosismo, é o corpo gritando por socorro diante da pressão emocional. A raiva acumulada pelo narcisista não destrói apenas os outros, ela corrói a própria saúde dele. Quem convive nesse ambiente precisa estar atento. Se você está sendo manipulado, coloque sua saúde em primeiro lugar. Aprenda a se afastar e crie limites claros. Afinal, de que adianta proteger a imagem de alguém, se o preço que você paga pode ser a própria vida? Doença 2. Gastrite e úlceras. A mente e o corpo estão ligados de uma forma que poucos percebem. No narcisismo, as emoções tóxicas que nunca são resolvidas acabam descendo direto para o estômago. O narcisista guarda frustração, raiva e medo, e esse veneno interno corrói silenciosamente. Gastrite, refluxo e até úlceras se tornam comuns. Já percebeu como depois de uma briga intensa, a pessoa sente queimação no estômago? Isso não é acaso. É o corpo reagindo à pressão emocional. O que a mente não digere, o corpo transforma em dor física. Quando a tensão se acumula, o sistema digestivo sofre. O estresse constante libera ácido em excesso, atacando a mucosa do estômago. O narcisista, que tenta aparecer no controle, carrega dentro de si um caldeirão de emoções mal resolvidas. A insegurança e a dúvida viram dores que nenhum remédio esconde. É como se cada palavra manipuladora tivesse um preço, e esse preço fosse pago em inflamação e desconforto. Quem convive nesse ambiente também sente os reflexos. Se você já sentiu enjoo ou dor de estômago em discussões, o corpo estava dando um aviso. O mais curioso é como o corpo revela aquilo que a boca tenta silenciar. O narcisista pode até disfarçar, mas o estômago não mente. A tristeza escondida, a raiva contida e a solidão que o consome acabam aparecendo em forma de gastrite crônica. Isso mostra que a saúde emocional e física caminham juntas. E você, já percebeu como a exaustão emocional pode afetar sua digestão? Comer saudável é importante, mas não basta se as emoções continuam tóxicas. A raiz do problema precisa ser enfrentada,
não mascarada. Se você convive com manipulação constante, preste atenção aos sinais do corpo. A dor de estômago pode ser mais do que comida pesada. Pode ser o reflexo de um ambiente doente. Não é exagero. O estresse de viver perto de um narcisista adoece por dentro. O que fazer então? Aprenda a se afastar de discussões desnecessárias. Respire fundo e se permita espaços de paz. O estômago precisa de descanso. E a alma também. No fim das contas, ninguém merece pagar com a própria saúde o preço da toxicidade alheia. Doença 3. Ansiedade crônica. A ansiedade é uma das doenças mais traiçoeiras que surgem no rastro do narcisismo. O narcisista vive em constante estado de alerta, como se o mundo fosse um campo de batalha. Coração acelerado, respiração curta, insônia e inquietação se tornam rotina. É o medo de perder o controle que nunca lhe dá descanso. Já parou para pensar em como essa vida de tensão permanente desgasta o corpo e a mente? A ansiedade não surge de repente. Ela é construída aos poucos, alimentada pela insegurança e pela dúvida constantes. Esse estado de agitação não se restringe ao narcisista. Quem convive com ele também sente os efeitos. Noites mal dormidas, estresse contínuo e um aperto no peito que parece não passar. O clima de manipulação e controle cria um ambiente sufocante, onde a paz nunca chega. É como viver sempre na expectativa da próxima explosão. E a ansiedade, quando não cuidada, vira exaustão emocional. O corpo cobra com tremores, suor frio e crises que parecem não ter fim. Você já notou como até os pequenos conflitos deixam marcas físicas? O narcisista não admite fraqueza, mas a ansiedade expõe sua vulnerabilidade. O coração dispara em situações banais, a mente entra em confusão e a memória falha. A imagem de poder cai por terra quando a insônia toma conta e os pensamentos se repetem sem parar. Quem observa de fora, muitas vezes não imagina o peso desse fardo silencioso. A ansiedade é a prova de que viver de manipulação tem um custo altíssimo. Não é só psicológico, é físico. E quanto mais o narcisista tenta controlar, mais perde o controle de si mesmo. Se você sente que sua vida está sendo sugada por esse ambiente, é hora de agir. O primeiro passo é reconhecer que a ansiedade não é frescura. É sinal de que algo está errado. Se possível, reduza o contato. Pratique exercícios físicos e invista em técnicas de respiração para aliviar o corpo. O silêncio estratégico também ajuda a quebrar o ciclo de manipulação. Afinal, ninguém merece viver refém do medo constante. A ansiedade pode até parecer invisível, mas destrói em silêncio. E só a mudança de atitude abre espaço para a verdadeira liberdade. Doença 4. Depressão oculta. A depressão oculta é uma das doenças mais silenciosas que o narcisismo provoca. O narcisista, acostumado a buscar atenção e controle, entra em colapso quando não recebe o que deseja. O vazio aparece de forma sutil, disfarçado por sorrisos ou atitudes arrogantes. Mas por dentro, há um desânimo profundo que corrói. Já percebeu como algumas pessoas parecem fortes em público, mas estão destruídas por dentro? Essa é a máscara da depressão escondida, e ela pesa mais do que se imagina. O problema é que o narcisista não admite fragilidade. Ele prefere negar a tristeza e encobrir o abatimento com críticas, raiva ou indiferença. Mas a solidão e a insegurança internas não desaparecem. Pelo contrário, crescem como um buraco que nada consegue preencher. A depressão oculta se alimenta do orgulho ferido, da frustração constante e do medo de não ser suficiente. É um peso que não aparece nos exames, mas que compromete todo o corpo. Já sentiu esse cansaço que vai além do físico? Quem convive com o narcisista também sofre os reflexos dessa doença escondida. O clima pesado, o desânimo e a exaustão emocional se espalham pelo ambiente. Muitas vezes a vítima não entende por que vive triste ou sem energia, mas é o resultado de estar cercada por negatividade. A depressão oculta funciona como uma sombra que contamina tudo ao redor. É como se a tristeza silenciosa fosse contagiosa. E sem perceber, você pode carregar o fardo que não é seu. Isso já aconteceu com você? O pior é que essa depressão não tratada abre portas para outras doenças. O corpo começa a dar sinais: insônia, dores crônicas, falta de apetite ou compulsão alimentar. O narcisista, incapaz de reconhecer o problema,
afunda cada vez mais no vazio. E quem está perto precisa escolher: continuar adoecendo junto ou criar limites. Se você convive nesse cenário, busque apoio, fortaleça sua autoestima e não se culpe por se afastar. A depressão oculta mostra que não é só a mente que adoece, mas também a alma que se perde no silêncio. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido, então você precisa conhecer o e-book exclusivo que preparei. É um livro virtual, chega direto no seu celular e no seu e-mail, e você acessa na hora, sem complicação. Nele eu mostro, passo a passo, como quebrar o ciclo da manipulação narcisista com clareza, firmeza e estratégias que realmente funcionam. E ainda vem com 2 materiais que completam esse caminho. Um sobre a linguagem secreta do narcisista, para você nunca mais cair nos mesmos jogos, e outro sobre autoconfiança, para reconstruir sua força de dentro para fora. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E aproveita para já seguir o canal, porque aqui você encontra conteúdos que podem mudar sua vida. Doença 5. Impotência e perda da vitalidade sexual. Poucos falam disso, mas o narcisismo cobra caro também na vida íntima. O narcisista, acostumado a se alimentar de controle e poder, se vê abalado quando o corpo não responde mais. A impotência e a perda da vitalidade sexual não aparecem apenas por questões físicas, mas como reflexo da mente doente. O orgulho ferido e a frustração tomam conta. Já parou para pensar como a manipulação e a raiva acumulada podem matar o desejo? O corpo, cansado da guerra emocional, deixa de responder. Essa queda de energia é um golpe direto no ego do narcisista. Ele se sente invencível, mas descobre que não tem domínio sobre o próprio corpo. A insegurança cresce, a dúvida se instala e a sensação de fracasso o corrói. O que antes era fonte de prazer e afirmação se transforma em motivo de medo e tristeza. O narcisista teme ser descoberto, por isso esconde e compensa com arrogância, mas por dentro carrega uma ferida silenciosa. Já percebeu como quem se mostra mais confiante muitas vezes esconde fragilidades intensas? O impacto não é apenas físico, mas também psicológico. A falta de vitalidade sexual pode aumentar ainda mais a raiva reprimida e a solidão. O narcisista tenta controlar os outros para disfarçar a perda de controle sobre si mesmo. É um círculo vicioso. Quanto mais frustrações acumula, mais distante fica da intimidade verdadeira. Isso também atinge quem convive com ele, que pode se sentir rejeitado ou culpado. Mas a verdade é simples. O problema nasce do próprio vazio emocional. Se você está em um relacionamento assim, é importante entender que não é sua culpa. A impotência do narcisista não vem de você, mas do peso que ele mesmo carrega. O que fazer então? O primeiro passo é proteger sua autoestima e não cair na armadilha de se sentir responsável. Foque em cuidar da sua saúde emocional. Pratique o autocuidado e saiba impor limites claros. Afinal, ninguém deve carregar o fardo de um ego destruído. A vida íntima precisa de respeito, não de manipulação ou jogos de poder. Doença. 6. Problemas cognitivos. A mente também paga o preço do narcisismo. O narcisista, sempre em estado de tensão, começa a sofrer lapsos de memória, esquecimentos e confusão mental. O cérebro não suporta viver em alerta permanente. Já percebeu como o estresse constante afeta a capacidade de concentração? É como tentar navegar em meio a uma tempestade sem bússola. A exaustão emocional consome a clareza, e a mente, antes afiada, começa a falhar. Essa deterioração silenciosa mostra que manipulação e controle não são sustentáveis. Os problemas cognitivos não aparecem de uma hora para outra. Eles são acumulados. No início, parecem distrações comuns, mas depois se transformam em esquecimento crônico. O narcisista, que depende da imagem de poder, teme ser desmascarado pela própria fragilidade mental. A insegurança cresce e a raiva aumenta. Já notou como pessoas com perfil controlador costumam se contradizer? A mente cansada já não consegue sustentar tantas máscaras ao mesmo tempo. O corpo revela o que o ego não admite. Essa fragilidade também afeta quem convive com o narcisista. A confusão mental dele se transforma em discussões sem sentido, manipulações mal estruturadas e decisões contraditórias. O ambiente fica carregado, e todos ao redor sentem o peso. A dúvida e a insegurança se espalham como uma névoa, e você,
Já se viu perdido em meio a diálogos confusos que não levam a lugar nenhum? Isso é sinal de que o desgaste mental já tomou conta e está corroendo a convivência. O cérebro precisa de paz para funcionar bem, mas o narcisista vive em guerra constante. Sem descanso, a mente enfraquece junto com o corpo. O resultado é uma mistura de tristeza, solidão e medo de perder o controle. Quem está próximo precisa perceber os sinais e proteger sua própria saúde. Se você convive nesse cenário, pratique o distanciamento saudável e preserve sua clareza mental. Afinal, não faz sentido adoecer tentando entender a confusão criada por alguém que já perdeu o rumo dentro de si. Doença 7. Envelhecimento precoce. O narcisismo cobra um preço alto e visível: o envelhecimento precoce. Rugas, cansaço constante e aparência desgastada aparecem muito antes do esperado. A pressão de viver em conflito, raiva e frustração corrói a vitalidade. Já percebeu como algumas pessoas parecem carregar anos a mais no rosto? Isso não é só genética, é o reflexo de uma vida emocional doente. O corpo fala aquilo que a mente não consegue admitir. O tempo é acelerado quando a alma não encontra paz. A tensão diária aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, que acelera o desgaste das células. O narcisista, em sua busca por controle, destrói silenciosamente sua própria juventude. Ele tenta manter a aparência com vaidade exagerada, mas a pele, os olhos e os gestos revelam a exaustão. É impossível esconder os efeitos de tanto veneno emocional. O envelhecimento precoce se torna uma marca visível do fardo que carrega. E você? Já notou como a energia de alguém denuncia sua verdadeira idade? Quem convive com o narcisista também sente esse impacto. A vítima vive em estado de alerta, carregando tristeza, medo e insegurança. E isso acelera o desgaste físico. A exaustão emocional se transforma em noites mal dormidas, queda de cabelo e dores pelo corpo. É como se a alma cansada transferisse sua dor diretamente para a de aparência. O ambiente tóxico não envelhece apenas o narcisista, mas também quem fica próximo demais. O corpo dá sinais claros de que não aguenta mais tanta pressão. A solução passa por quebrar o ciclo. O envelhecimento precoce mostra que não é só estética, é sobrevivência. Quem vive cercado de manipulação precisa buscar distanciamento, cuidar da saúde mental e recuperar a energia vital. Pequenas ações práticas, como meditação e contato com a natureza, ajudam a restaurar o equilíbrio. No fim, juventude não é só pele lisa, mas leveza na alma. E ninguém consegue ter leveza vivendo em um campo de batalha emocional. O tempo cobra caro de quem não aprende a se libertar. Doença 8. Solidão. Doentia. A solidão doentia é talvez a consequência mais cruel do narcisismo. O narcisista, que sempre buscou controlar e manipular, acaba se vendo isolado, sem apoio real, sem amizades verdadeiras, cercado apenas de relações superficiais. O corpo e a mente ressentem esse vazio, que aos poucos vira adoecimento físico. Já parou para pensar em como o isolamento corrói por dentro? O orgulho não permite admitir, mas a solidão cobra caro. É a doença silenciosa que destrói de dentro para fora. Esse isolamento não acontece de repente. Ele é construído. O narcisista afasta as pessoas com suas atitudes, até perceber que ninguém está disposto a ficar. O medo de abandono, que ele tanto tenta esconder, se torna realidade. A tristeza e a frustração viram companhia constante. O coração sente falta de afeto, mas a arrogância impede de pedir ajuda. O resultado é depressão profunda e um corpo cada vez mais enfraquecido. Solidão e exaustão emocional andam de mãos dadas nesse processo. Quem convive nesse ambiente também sente os efeitos dessa solidão. A vítima pode se perceber desconectada de amigos, distante da família, vivendo apenas em função do narcisista. Esse ciclo cria dúvida, culpa e insegurança, tornando ainda mais difícil romper. Já reparou como a solidão emocional pesa mais do que a física? É como viver cercado de gente e, mesmo assim, se sentir completamente abandonado. A solidão doentia é um veneno que se espalha lentamente. O problema é que, quando a saúde mental enfraquece, o corpo também adoece. O isolamento abre portas para doenças cardiovasculares, imunidade baixa e envelhecimento acelerado. O narcisista paga o preço da vida que construiu, mas quem está por perto corre o risco de ser arrastado junto.
Se você se identificou com isso, entenda. É possível quebrar esse ciclo. Valorize seus vínculos verdadeiros, fortaleça sua autoestima e não se culpe por se afastar. Solidão não precisa ser destino, pode ser apenas um alerta para a mudança. Se você chegou até aqui, comente agora. Eu escolho cuidar da minha saúde emocional. Essa frase não é só um comentário, é um compromisso com você mesmo, um passo para sair da dor que o narcisismo causa. Porque eu sei, você já se sentiu confuso, culpado ou até exausto emocionalmente. E isso não é justo. Mas também sei que dentro de você existe uma força que ainda precisa ser despertada. E para isso, você precisa ler o e-book principal. Ele é um livro virtual que você recebe na hora, direto no seu celular e no seu e-mail, sem complicação. Nele, eu mostro o passo a passo para quebrar de vez o ciclo da manipulação narcisista, com clareza, firmeza e estratégias práticas. E ainda tem 2 materiais que complementam esse conteúdo. Um sobre a linguagem secreta do narcisista, para você nunca mais cair nos mesmos jogos, e outro sobre autoconfiança e reconstrução emocional, para você se fortalecer de dentro para fora. O link está logo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, para você acessar de forma rápida e segura. Não adie isso, porque cada dia preso nesse ciclo é um dia a menos de liberdade, paz e saúde. Você precisa desse conhecimento para se proteger e recuperar sua vida. E antes de sair, já se inscreve no canal e ative as notificações. Aqui você nunca vai enfrentar essa luta sozinho ou sozinha. Estamos juntos nessa caminhada. Até o próximo vídeo.